Lembra da história do Zé Brasil, o senhorzinho que foi picado pela cobra surucucu pico de jaca e 19 anos depois ele ainda sofria fortes dores com a peçonha dessa cobra dentro do seu corpo. E pasmem, depois de 23 anos o veneno ainda continuou dentro do corpo desse senhorzinho. Não, completamente equivocado. Não tem essa do veneno continuar 23 anos depois dentro da pessoa, não. O que aconteceu ali é uma sequela da ação da peçonha. Seria como se, por exemplo, uma pessoa tivesse tomado uma facada no braço, rompido músculos e tendões, e aí a pessoa perdesse os movimentos do braço. Não é que a faca continue no braço durante 23 anos. É a consequência da facada que fez a perda do movimento durante 23 anos. São coisas completamente diferentes, cara. Você está completamente equivocado na sua análise. Fez algo que você não vai acreditar. Então assista esse vídeo até o final e veja a reviravolta que essa história teve e infelizmente algo terrível aconteceu. Assiste até o final para você entender essa história. Exatamente aqui nessa casa. Ele almoçou e jantou e o resultado depois dessas refeições foram 4 meses de intensa luta pela vida, de intensa queda de braço pela sobrevivência. Até que eu cheguei aí, comi uma comida lá em Moura, já gravou de uma vez mesmo. Que comida foi essa que você comeu? Pirarucu. Já não lhe bastaram os 23 anos lutando contra a toxina da temida pico de jaca que estava em seu corpo. E agora, somou-se com toda a estrutura química da carne do pirarucu, que levaram a ferida da perna dele se transformar em câncer e que provavelmente iria levar à amputação de sua perna. São coisas completamente diferentes aí. Vamos por parte aí. É óbvio que a peçonha deixou uma sequela, uma ferida que não cicatrizava, até porque você precisa de fazer enxerto e um monte de outras coisas. Eu, por exemplo, sofri um acidente de moto e deveria ter feito enxerto no meu calcanhar. Não fiz. E o tempo inteiro ele perde a pele, porque é uma pele fina, e é óbvio que esse tipo de estrutura, né, que o tempo inteiro está entrando em ferida, tem muito mais propensão a ter um câncer ou algo parecido. Não só isso, eu quero lembrar que são 23 anos depois, e você não está vendo os outros biomarcadores biológicos aí. Você não está vendo analisando se ele tem diabetes ou algo parecido. O que está acontecendo somado além da sequela da picada, que, por sua vez, causou uma grande lesão que não cicatrizou. Mas veja, não tem nada a ver com a peçonha que estava ali. A pessoa já foi embora há muito tempo. Aquilo é a sequela. Da mesma maneira acontece se o cara tomar uma facada, se ele for sofrer um acidente e tiver parte da perna esmagada, ele sofreu uma necrose. Ou se um ácido caiu, algum material caiu químico e machucou a perna, ao ponto da ferida estar sempre ali, né, roçando, nunca cicatrizar, além do fato de uma alimentação não adequada, não sei, por uma diabetes ou algo parecido, não necessariamente porque ele comeu a carne do pirarucu, que é remosa. Isso não existe, ok? Isso não existe. Mas o fato que se a pessoa tem diabetes ou algo parecido, dependendo do tipo de alimentação, pode ampliar, sim, a sequela daquilo que aconteceu há 23 anos atrás. Ainda mais se a pele for fininha e tiver precisado de enxerto, coisa que nunca foi feita. Então vamos com calma aí. Nossa Senhora. Então, mas você sabia que ele era remoço? Não, eu já tinha comido o pirarucu seco, não me fiz mal nenhum. E esse estava fresquinho. E comi 2 dias seguidos. Isso depois de quanto tempo de acidentado você tem? 22 anos. Você tem 22 anos, né? Durante esses 22 anos, quantas vezes ela chegou a sarar ou nunca sarou? Sarou bem. Só ficou uma coisa assim que eu tampava para amarrar em cima para não cair sujeira dele. Mas era sarado, não tinha nada de reclamar. Eu andava bem, eu trabalhava, eu ia pro castanhal, quebrar castanha. E eu vou resumir agora o que aconteceu com o senhor Zé Brasil aí pra você que não tá entendendo. Ele tinha sido picado aí pela surucucu pico de jaca há 23 anos e isso na perna dele não tinha melhorado até hoje, ou seja, aquela perna toda, vamos dizer assim, deformada e tudo mais. E o veneno da cobra ainda estava dentro do corpo dele. Tá vendo? Ele sempre tinha um amarrado. Se ele tinha aquele amarrado ali é porque a ferida não tinha cicatrizado, porque precisaria de enxerto. Eu quero lembrar que a peçonha da surucucu é necrosante e muitas das vezes pela necrose, vai acabar retirando materiais como veias, artérias, que deveriam estar irrigando aquela área ali e não estava, expondo, né, sempre um pedaço que estava sempre ali exposto à sujeira e etc. Bom, maiores cuidados deveriam ter sido tomados, e volto a repetir, ele já era um senhor de idade. Outras coisas como diabetes poderiam estar acontecendo também.
porque toda a força de lua, toda a lua cheia, ele ainda sentia muita dor na perna, tá? Como se tivesse sido picado novamente, pra vocês terem noção de como que era tenso a situação dele. E agora, nos últimos anos, ele resolveu comer uma carne do peixe pirarucu, tá? Que é uma carne remosa, e infelizmente aquilo agravou a situação dele, que já não era boa, tá? E ele teve que parar no hospital novamente, e infelizmente... Muito mais provável o consumo de carboidrato do que a carne de pirarucu. Isso se a pessoa tiver diabetes. Eles tiveram que fazer uma coisa que eles não queriam fazer, porque senão aquilo ia acabar levando ele a óbito, tá? Ia tirar a vida dele, porque tinha virado praticamente um câncer. Pessoal, esse foi o final da história do Zé Brasil, como vocês estão vendo aí. Não foi um final tão feliz assim. Depois de 23 anos que ele tinha sido picado pelo surucucu pico de jaca, ele teve a perna amputada, infelizmente, pessoal. É uma história com um final muito triste. Ficou vivo, graças a Deus, tá se recuperando, mas teve que ter a perna amputada porque aquela ferida da picada, depois que ele comeu o peixe pirarucu, se transformou em um câncer, cara. Teve várias complicações. Então fica aí a lição, né, cara? Pra gente tomar muito cuidado, porque é acreditado, né? A surucucu e outras cobras, como a cascavel e a jararaca, o pessoal sempre diz, se não mata, aleja. Alguns casos, a grande minoria, sai sem nenhuma sequela. Mas infelizmente algumas pessoas acontece igual esse senhor. Na verdade é o contrário, a grande maioria sai até sem apresentar muitas sequelas. Veja, você tem aí jararaca, por exemplo, o índice de óbito sem o soro é de 10 a 20%. Isso significa que 80% das pessoas não irão a óbito. É claro, sequelas podem acontecer aí. Você pode ter uma lesão no local, você pode ter muitas dores conforme o tal mudança de tempo, que é o seu organismo se adaptando, e o local ali onde não está muito adequado, tem sequelas, tecido foi perdido ali, e etc. pode acabar te irritando, dando maiores irritações, ok? Mas a pessoa não existe mais ali, ela já foi perdida há muito tempo. E se você tomar o soro, bom, aí a chance de você sobreviver ainda sem sequelas é muito grande. Mas eu quero lembrar que a peçonha de uma surucucu pico de jaca é uma peçonha do tipo que vai fazer são proteases. Então vão degradar o tecido, é óbvio. Vai degradar o tecido muscular, vai degradar o tecido nervoso que se encontra ali. Então dores se não acontecer, a pele vai ficar fina. Artérias e veias que antes existiam deixariam de existir, porque o tecido não existe mais ali. Então a pele, tudo vai dar grandes consequências no futuro se você não se cuidar direito. Agora, não existe esse lance da peçonha ficar pelo corpo da pessoa. Isso não existe, está completamente errado. Henrique, você é um dos biólogos que chega aqui e reclama muito das pessoas, de influencers que falam sobre animais peçonhentos. Por que você faz isso? Bom, por um motivo muito simples. Animais peçonhentos são questões de saúde pública. E temos dois problemas aí. A demonização dos animais, onde as pessoas saem à caça às bruxas, a esses animais, matando os bichos de tudo quanto é maneira. E aí piora, né? É igual aquela história da cidade da Índia, onde eles decidiram matar todas as serpentes e teve proliferação de rato. Pois é, e aí foi pior ainda. Enfim, esse tipo de situação ecológica pode acontecer não só isso, as pessoas acabam tomando medidas equivocadas, acabam se medicando equivocadamente. Então, desta maneira, por ser uma questão de saúde pública, é que eu não aceito outros influencers estarem falando sobre animais peçonhentos. Nem mesmo a maioria dos biólogos falam sobre animais peçonhentos, somente aqueles que são realmente da área, que trabalham com animais peçonhentos, porque corre o grande risco de falar uma besteira e causar um grande problema, seja para a vida dos animais, seja para a saúde pública humana. Então, assim, de fato, qualquer um que vier aqui na plataforma falar sobre animais peçonhentos sem o menor conhecimento vai ter react. Óbvio, porque senão, cara, as coisas desgringolam, as coisas ficam pior do que já estão. Então, assim, esses animais não são demônios. Você hoje produz o remédio captopril a partir da toxina da peçonha da jararaca. Salva bilhões de pessoas diariamente. Vamos com calma para ninguém sair matando os bichos à toa. Agora, acidentes acontecem sim. Eu acompanhei esse caso e ele perdeu a perna. Isso é uma verdade. Mas a serpente não é um demônio por isso. Ela apenas queria se proteger, ok? Então, vamos com calma aí, tá bom? E não foi peixe, o veneno não está com ele. São outros marcadores biológicos aí que estão na risca, ok?